Boa tarde, senhores. O argumento da complexidade irredutível é um bom argumento contra a teoria da evolução? Eu desapareci aí por um tempo, né, como eu disse no último vídeo. Eu estava numa peregrinação, Chartres, né, Paris-Chartres. Depois tive que viajar, dar 2 palestras numa conferência. Depois acabei viajando sem parar. Cheguei agora, domingo à noite, estou exausto. Inclusive tive que viajar hoje de novo para dar uma outra palestra. Então eu ficarei devendo o vídeo aí sobre a peregrinação, porque eu preciso transferir essas fotos para o computador, os vídeos, para poder mostrar, tá? Então hoje eu queria discutir esse assunto um pouco mais objetivo sobre a complexidade irredutível, que é um argumento que se vê com frequência nos meios aí do design inteligente, etc. E é extremamente criticado por alguns católicos, né, inclusive católicos que são contrários à teoria da evolução, mas que têm um viés mais tomista, né? Então eu queria abordar isso daí. Para quem não conhece, esse argumento ele foi proposto pelo Michael Behe, né, um bioquímico americano que é inclusive católico. E a ideia aqui é que existem estruturas biológicas que, para que elas funcionem de maneira adequada, ou no caso, que funcionem de maneira geral, é necessário que todas as partes daquela estrutura estejam presentes, né? E o exemplo que o Michael Behe gosta de dar seria, como analogia, uma ratoeira, né, que todas as partes da ratoeira são necessárias para o funcionamento próprio da ratoeira, e se você tirar qualquer uma dessas partes, a ratoeira não funciona, né? Então, uma vez que o darwinismo exige uma mudança gradual, porque isso é bem claro, pelo menos nas palavras de Darwin, que a evolução ela procede a passos minúsculos, e uma vez que para a estrutura ter qualquer funcionabilidade é necessário que todas as partes estejam presentes simultaneamente, então o Michael Behe vai dizer que as estruturas biológicas que funcionam dessa forma, né, que exigem que todas as partes funcionem simultaneamente, ela não poderia ter evoluído por esse processo gradual, ao acaso, sem foresight, né? Como é que fala foresight? Anti-evidência, né? Então ele sempre cita como exemplo mais clássico o funcionamento do flagelo bacteriano, que é basicamente, se os senhores procurarem aí esse flagelo, imagens e principalmente vídeos no YouTube, vocês vão ver que ele funciona exatamente como um rotor. Tá? Ele tem todos aí, para quem faz engenharia ou gosta muito de carro, vai enxergar exatamente ali as partes que se vê em um rotor criado por humanos, basicamente, né? O paralelo é surreal, tá? Então, de acordo com o Behe, uma vez que você tirar pedaços desse flagelo, ele deixa de funcionar, e você pode fazer isso, né, nocauteando genes, né, manipulando isso daí molecularmente, o flagelo não funciona, né? Então, como que um flagelo desse teria evoluído passo a passo, uma vez que as suas partes separadas não têm utilidade? E você não pode postular uma evolução abrupta, né, de todas as partes simultaneamente, porque isso feriria as premissas do evolucionismo. Tá? Então, o meu veredito é o seguinte: eu acho que esse argumento ele é válido. Tá? Eu acho que o que o Michael Behe está tocando, ainda que ele não se utilize dessa terminologia, é a questão da teleologia, né? As partes elas têm um certo fim, né? Essas partes elas funcionam para o bem do organismo, e você não pode ter um processo ao acaso montando uma estrutura com um certo fim. Você precisa de um agente que tenha antievidência, um agente que almeja um certo fim, né? Então, ainda que o argumento do Behe seja um argumento puramente biológico, existe ali, se você prestar atenção, um elemento mais fundamental metafísico, né, que é a impossibilidade de causas cegas produzirem pouco a pouco uma organela que tende a um certo fim. Tá? E que fique claro, né, óbvio que já houveram diversas tentativas de refutar esse argumento do Behe, principalmente em relação ao flagelo, e não há nenhuma refutação que tenha funcionado, né? Geralmente o evolucionista vai dizer que
partes do flagelo tinham funcionalidades distintas anteriormente, foram cooptadas ao longo do tempo pela evolução, só que não existe sequer uma estrutura homóloga putativa. Tá? Discutia-se se não me engano, algo relacionado ao ATP, né, a produção de ATP, me esqueço agora qual é a molécula, ATPase, não sei o que. Diziam que aquilo ali era o precursor, mas hoje se sabe, e eu posso colocar o artigo aqui na descrição, que não há homologia entre essas duas estruturas, né? A estrutura putativamente anterior ao flagelo. Né? Nem sei se putativamente é uma palavra, me corrijam aí que o meu português, desde que eu me mudei para o exterior, ficou um lixo. Tá? Então, esse é um problema que, obviamente, não se restringe somente ao flagelo, né? E o Darwin sabia muito disso. Inclusive, como eu disse, ele exige que as mudanças sejam pequenas. E ele fala no Origem das Espécies que se fosse demonstrado que houvesse algum órgão complexo que não pudesse ser explicado por pequenas e graduais modificações ao longo do tempo, a teoria dele cairia completamente. E é por isso que o Michael Behe insiste tanto nesse tipo de exemplo. O olho poderia ser um outro exemplo, mas ele foca no flagelo. Talvez não me recordo se ele tenha trabalhado com flagelo especificamente ou simplesmente porque a bactéria é um dos organismos mais simples. Né? Então, se você não consegue produzir sequer um flagelo bacteriano, quanto mais um olho que é muito mais complexo. Né? Então, é basicamente isso que eu queria dizer. Eu acho que o argumento da complexidade redutível, ele é um bom argumento. A ideia de que a evolução pode ir produzindo de pouco em pouco uma estrutura não parece ser possível. Como eu disse, várias vezes evolucionistas tentaram refutar o Behe. Inclusive, ele recentemente publicou um livro exclusivamente contendo as suas respostas aos argumentos que os evolucionistas deram contra o argumento dele. E até onde eu sei não há nenhuma explicação satisfatória para sequer a origem do flagelo. Né? Isso pegando, como eu disse, uma estrutura relativamente simples. Então eu convido todos vocês a agora parar esse vídeo e buscar outro vídeo no YouTube mostrando como a estrutura e o funcionamento desse flagelo. Tá? Vocês vão ver que ele realmente parece um artefato humano, né? Só que muito mais intrincado. Né? Ele tem mais de, não me recordo agora o número de partes, e todas elas são essenciais para o funcionamento desse flagelo. Então é isso que eu queria dizer. Desculpem o vídeo curto, mas eu estou exausto e, se Deus quiser, eu retomarei a rotina aí dos vídeos na semana que vem, ou até mesmo, quem sabe, no final dessa semana. Então fiquem com Deus e até a próxima.